paz, queridos. Estamos começando mais um programa das Igrejas Batista Renascer. E é com muito prazer que a gente chega até a sua casa trazendo uma mensagem do coração de Deus para a sua vida. Hoje, o tema da nossa mensagem é crer somente. Mas antes da nossa pequena meditação, eu gostaria de fazer um convite especial a você. Toda terça-feira, em uma das nossas igrejas, nós temos a nossa corrente 7 Passos para a Vitória. Ali nós oramos e intercedemos por aqueles que necessitam da nossa oração. Caso você tenha uma causa impossível diante dos olhos humanos, mas para Deus nada é impossível. Toda terça-feira, a partir das 19h30. Na quarta-feira, a partir das 15 horas, nós temos a nossa tarde da bênção. Ali é um momento que nós encontramos para estar buscando o Senhor, apenas uma hora do nosso dia. Na quinta-feira, a partir das 20 horas, nós temos a nossa reunião de células. Ali é um momento descontraído para estarmos aprendendo mais acerca da palavra de Deus. Caso você tenha interesse de estar participando, nos procure e nós estaremos te direcionando à célula mais próxima da sua casa. No sábado, a partir das 19h30, nós temos o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. No domingo, a partir das 9 horas, nós temos a nossa escola bíblica dominical. Ali as crianças têm um ensinamento dentro da palavra de Deus, os jovens, os adultos, tudo dentro do que a palavra do Senhor diz. No domingo, a partir das 9 horas. E às 19 horas, no nosso culto de celebração a Deus. Será um prazer ter você conosco. Hoje, o tema da nossa mensagem é crer somente. O texto se encontra em Lucas capítulo 8, a partir do versículo 40, que diz assim: Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então, um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava doente. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: Sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: Menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que lhe desse de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contasse a ninguém o que tinha acontecido. Hoje, o tema da nossa mensagem é crer somente. Às vezes é impossível crer diante das situações que se formam ao nosso redor, de dificuldade, de impossibilidade de acontecer as coisas. Mas hoje nós estaremos estudando um texto acerca da palavra do Senhor, onde que diz que o próprio Jesus falou àquele homem, crer somente. Quando nós começamos a analisar esse texto, nós observamos que Jairo, ele era um dirigente da sinagoga. Ele sabia interpretar as leis, ele é quem dirigia os cultos na sinagoga, ele quem dirigia ali as orações, então ele é responsável por grande parte da sinagoga. Mesmo Jairo tendo uma situação bastante elevada dentro ali do seu povo, ele passou por uma situação e quem sabe, muitas pessoas diziam que não havia mais jeito. Quando nós lemos esse texto aqui, nós observamos que quando Jairo chega diante daquele homem, diante de Jesus, ele se humilha e ele implora para que Jesus fosse até a sua casa. Com certeza Jairo já havia ouvido falar de Jesus e por isso a certeza no seu coração de que Jesus era o único que podia fazer alguma coisa pela sua vida. E quando nós começamos a ler aqui, no versículo 42 diz assim: porque sua única filha,
de cerca de 12 anos estava à morte. Então Jesus, ele começou a ir a caminho da casa de Jairo, e quando ele estava no caminho, se a gente continuar lendo essa história, nós observamos que Jesus para ali no meio daquela multidão e opera uma cura de uma mulher que havia 12 anos sofrendo de um fluxo de sangue. Quem sabe Jairo no seu coração parasse para pensar: Jesus, a minha filha está morrendo. Jesus, não pare com ninguém. Nós não temos tempo para o Senhor fazer outros milagres. A minha filha estava morrendo. Mas Jesus precisava cumprir aquele propósito. Quem sabe para Jairo, Jesus estava demorando chegar na sua casa. Mas quando nós lemos esse texto aqui, nós observamos que Deus tem um propósito para todas as coisas. Quem sabe você hoje que me assiste, você tem um tipo de dificuldade e você não tem visto o agir de Deus sobre a sua vida. Quem sabe você tem pensado no seu coração que Deus tem demorado para cumprir as suas promessas sobre a sua vida. Quem sabe você tem falado: Deus, o Senhor tem lembrado de tantas pessoas, o Senhor tem feito milagres na vida de tantas pessoas e eu estou aqui. Mas eu quero te dizer, espere para que o propósito de Deus cumpra sobre a sua vida. Quando nós continuamos a ler esse texto, nós observamos que no versículo 49 diz assim: enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Existem pessoas ao nosso redor que têm o prazer de levar as más notícias até nós. Quando nós observamos esse texto fala que era alguém da casa de Jairo. Alguém estava dizendo: olha, Jairo, não precisa mais ter esperança, não tem mais jeito, a sua filha já morreu. Não existe mais esperança para isso. E da mesma forma, existem pessoas que dentro da nossa casa, pessoas que estão bem próximas de nós, que querem trazer à morte aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Jairo, naquele mesmo momento, quem sabe a dúvida tentou entrar no seu coração, mas Jesus diz assim, no versículo 50, diz assim: ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Jesus estava dizendo: Jairo, não deixe a dúvida entrar no seu coração, pois eu estou contigo. Quem sabe você que me assiste, você tem lutado contra todas as situações que têm chegado até a sua casa, mas a sua esperança, quem sabe alguém tem tentado semear a dúvida no seu coração, de que não tem mais jeito, de que a morte já chegou e por isso não tem mais solução. Eu quero te dizer, creia somente. Se o Senhor é quem está com você, Ele abrirá a porta e Ele trará a solução para a sua vida. Quando nós continuamos ainda a ler esse texto, Jesus é mesmo alertando a Jairo: não deixe a dúvida entrar no seu coração. Nos versículos seguintes, no versículo 51 diz assim: quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, estava todo o povo se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Olha o interessante, aquelas pessoas, quando Jesus chega ali naquela casa, Jesus fala assim: olha, as pessoas estavam lamentando, as pessoas estavam chorando, mas Jesus diz: olha, não precisa mais chorar. Essa menina ela não está morta, ela está apenas dormindo. E as pessoas começaram a debochar dela. Essa história é tão interessante porque da mesma forma que aquelas pessoas sentiam a perda daquela criança, elas também riram, pensando que aquela menina poderia estar viva. Quem sabe você que me assiste, existem tantas pessoas
às vezes rindo da esperança que você tem de alguma coisa acontecer na sua vida. Quando nós lemos esse texto, nós observamos que aquele povo estava todo ali lamentando, mas para eles não havia mais esperança. Então Jesus chamou apenas seus discípulos mais próximos e apenas a mãe e o pai daquela menina, e entraram para dentro do quarto. No versículo 54 diz assim: mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que lhe desse de comer. Quando nós lemos esse texto, nós observamos que apenas os mais próximos viram o milagre da ressurreição daquela criança. Quem sabe você que está me assistindo, você tem enfrentado tantas coisas na sua vida. Quem sabe é um término de um relacionamento. Quem sabe é a perca de um serviço, ou quem sabe, não sei, algum laço que você queria ter mantido, mas por algum motivo acabou. Eu quero te dizer que ainda há esperança. Se o Senhor colocou a certeza no seu coração, creia somente, porque é o Senhor quem traz o espírito da vida. Quando nós lemos aqui, nós observamos que o espírito havia saído da vida daquela criança, mas o Senhor trouxe de volta. E o mesmo Jesus que operou na vida dessa menina, também opera nas nossas vidas. Se Ele tem colocado a certeza no seu coração, creia somente, não deixe que a dúvida entre no seu coração. Com essas palavras eu gostaria de finalizar fazendo oração pela sua vida, para que o Senhor coloque a certeza de que Ele cumprirá os propósitos dEle sobre a sua vida. Senhor, eu coloco a vida dessa pessoa que está me assistindo, eu não conheço, mas o Senhor conhece, que a certeza, ó Deus, possa invadir o coração delas. E que elas possam, ó Deus, compreender e, ó Deus, entender qual é o propósito do Senhor para a vida delas. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de reforçar o meu convite a você. Toda terça-feira, às 19h30, nós temos a nossa corrente 7 Passos para a Vitória. Na quarta-feira, a partir das 15 horas, nós temos a nossa Tarde da Bênção. Ali nós tiramos apenas 1 hora do nosso dia para estarmos buscando ao Senhor. Na quinta-feira, a partir das 20 horas, nós temos a nossa Células. Ali é um momento descontraído para estarmos aprendendo acerca da Palavra de Deus. Caso você tenha interesse de estar participando, nos procure e nós estaremos te direcionando à célula mais próxima da sua casa. No sábado, às 19h30, nós temos o nosso culto de louvor e adoração a Deus. No domingo, a partir das 9 horas, as crianças têm um ensinamento dentro da Palavra de Deus. Os jovens, os adultos, e caso você tenha uma dúvida acerca da Palavra de Deus, vem estar conosco. Todo domingo às 9 horas da manhã e às 19 horas o nosso culto de celebração. Caso você não possa estar em nenhum dos nossos endereços, em Caratinga e região existem muitas igrejas comprometidas com o reino de Deus. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida. Até o nosso próximo encontro.